voltar para o Brasil, então, porque, olha, continua repercutindo aquela frase do presidente Lula de ontem. Sabe do que eu estou falando? É porque a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu o presidente Lula depois dele ter dito ontem que escolheu uma mulher bonita, no caso ela, para a pasta com o objetivo de se aproximar do Congresso. Vamos ver o que Gleisi disse. Primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, o que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade ele, sim, ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar, isso vai ter resposta à altura. Luísa Martins já em tela conosco, Luísa, porque é o seguinte, então ela não fala, a ministra não fala o que ela pensa sobre a frase que o presidente Lula proferiu. O que ela diz é: gestos valem mais do que palavras. O que você consegue depreender? É o que se pode falar às câmeras sobre uma fala do chefe? Como é que é isso? Débora, é claro que agora a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, não iria criticar publicamente o presidente Lula em relação a essa fala que foi infeliz, né? E foi, de fato, bastante machista e pegou mal dentro do próprio governo. Todo mundo sabe disso, mas é preciso fazer ali uma defesa pública, porque, de fato, né, o que pegou ali para a ministra Gleisi Hoffmann foi o fato de haver parlamentares, por exemplo, de oposição ao governo, ou seja, parlamentares bolsonaristas, como ela fala aí, criticando a fala de Lula, sendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro também teve um histórico, né, de esvaziamento da pauta feminina, era algo que não era levado em consideração. Bolsonaro até hoje, fora da presidência da República, segue proferindo falas machistas, outro dia disse que as petistas eram feias, enfim, é algo que está na retórica do ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro que isso não justifica, né, que Lula tenha a possibilidade de falar isso só porque Bolsonaro foi pior, digamos assim. Isso não é aceitável, é mais uma gafe aí que é fruto dos improvisos do presidente Lula e de um machismo estrutural que ele vivencia enfim, acabou falando essa frase que não foi só em relação a Gleisi Hoffmann, depois ele acabou falando também sobre José Guimarães, uma fala de cunho xenófoba ali em relação à sua origem nordestina. Então foi aí uma nova crise que Lula contratou junto principalmente à sua Secretaria de Comunicação, que tem trabalhado aí para tentar conter, né, esses improvisos e essas gafes que podem surgir quando o presidente Lula acaba falando sem seguir um roteiro, sem seguir um script. Até a ministra Gleisi Hoffmann fala, né? Realmente, o presidente Lula, ele foi o presidente que mais nomeou ministras, né? Ela fala isso. Realmente, a gente viu ontem a posse da ministra do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, como presidente do STM, foi indicada por Lula lá em 2007 e agora chega à presidência. Mas a gente vê que ainda é pouco, né? Nas duas oportunidades que Lula teve de indicar ministras mulheres para o Supremo Tribunal Federal, ele não fez isso, né? Optou ali por nomes que eram mais da sua confiança, como os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Uma dessas vagas, inclusive, era de uma mulher, da ministra Rosa Weber. Havia a expectativa de que pelo menos essa cadeira pudesse seguir sendo ocupada por uma mulher na corte, e isso não aconteceu. Lula tenta, tenta fazer alguns gestos, né? No Dia da Mulher, ele anunciou a indicação de uma mulher para o Superior Tribunal Militar, uma vaga que vai abrir em abril. Até foi uma quebra de tradição bastante calculada, Débora, porque normalmente o presidente, até por respeito, né? Só
divulga o nome de um indicado a uma corte superior depois que a vaga já está aberta. Nesse caso, não aconteceu. A vaga só abre, salvo engano, dia 11 de abril. Mas, claro, Lula aproveitou o Dia da Mulher, foi no sábado do 8 de março. Eu sei porque eu estava aqui de plantão, a gente noticiou isso aqui. Ele aproveitou a efeméride do Dia da Mulher para realmente dizer ali que estava fazendo um gesto, né, para a militância, principalmente, que tem clamado, né, por mais posições de poder para mulheres. E a gente vê também outras questões, né, Débora? Enfim, eu posso ficar falando aqui horas, né? Mas a própria fritura da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que foi substituída por Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, também teve ali uma fritura, um momento ali chato, né? Em que ela ficou sabendo pela imprensa, em que Lula evitava falar com ela diretamente. Tudo isso, é claro, vira arma para a oposição.